Boa noite a todos. Não vou perguntar se leram os 40 capítulos que falta. Essas perguntas já não se faz. Mas teriam feito muito bem em ter lido. Mas ainda vão a tempo de ler o que falta. Então, vamos sempre a tempo. Portanto, vamos hoje iniciar então, ou melhor, concluir Isaías. Eu vou já preparar aqui o capítulo 28 e poderão fazer o mesmo, Isaías 28, fica já marcado. E vamos começar pela nossa introdução, o slide a seguir. Antes disso, eu fiz-vos a promessa e estou a cumprir. Eu disse-vos que ia-vos explicar com mapas aquela história de Tiro. Muito bem, então é o seguinte. Antigamente a cidade de Tiro estava aqui. Os babilónicos arrasaram a cidade de Tiro. Eles mudaram-se para aqui. E isto era uma ilha. Não havia nada. Isto era uma ilha que estava a uma distância considerável. Isto parece que é pertinho, mas não é. Quando Alexandre o Grande veio a Tiro buscar provisões para atacar os medo-persas, Tiro recusou-se em fornecer alimentos e provisões ao Alexandre o Grande. O que é que ele fez? Pegou nos escombros da cidade antiga e fez uma península até chegar à ilha e depois com a frota fenícia e com a frota cipriota atacou as laterais justamente pelo meio, pela terra, através dos escombros que foi arrastando e vocês conseguem ver que isto aconteceu mesmo, ok? Eu tinha dito que ia-vos mostrar, mas se quiserem depois investigar melhor a situação, poderão investigar. Mas eu não vos quero falar sobre a aula de história sobre Tiro, eu quero-vos falar sobre a segunda parte de Isaías, portanto, a introdução, venha ela. Ficamos agora aqui um bocadinho. O Senhor Jesus começou o seu ministério ao citar Isaías. Todos se recordam, eu já falei-vos nisso, quando começou o seu ministério público numa sinagoga a ler a lei e os profetas, citando ou lendo Isaías 61 e dizendo, isto acaba de se cumprir aqui. E isso credibilizou Isaías. Okay? Ao contrário do que muitos acham, Isaías escreveu o livro todo. O Senhor Jesus leu Isaías e credibilizou Isaías e credibilizou também o autor de Isaías. João Batista começou também o seu ministério da seguinte forma: voz do clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda do nosso Deus. Isaías 43. João Batista também começou com Isaías o seu ministério. E, portanto, Isaías é um livro paradigmático, é um livro muito especial que é utilizado no Novo Testamento e vamos ver hoje a importância disso. O capítulo 28 começa com uma palavra. Ai. Nós não estamos na parte boa do livro, estamos na parte ainda das condenações. Até ao 39, até ao 39, nós temos as condenações. Do 40 ao 66 temos as consolações. Eu lá por ter terminado no 28, eu não terminei com os ais. Eu terminei com os pesos. Agora vamos entrar na parte dos ais. E podem pôr já o próximo slide. Ainda aos ais. Sim, ainda não passámos à parte boa, ainda vamos continuar com alguns ais. Quem é que se lembra do ai dos escribas e dos fariseus? Mateus 23, 23. E, portanto, nós temos aqui ais com fartura e vamos ver alguns deles. Capítulo 28, versículo 1. Ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim. Quem é Efraim? Porquê é que o reino do sul chama-se Judá? Porque o reino do sul tomou a tribo maior que fazia parte do reino do sul. Tribo essa chamada Judá. Até o reino do sul, porque tomou o nome da tribo maior, passou também a chamar-se Judá. Efraim é a tribo maior do reino do norte. Dizer Efraim, ou dizer Israel, ou dizer reino do norte é a mesma coisa. Então, quando a Bíblia diz ai da coroa da soberba dos bêbados de Efraim, é ai da coroa dos bêbados do Israel, do reino do norte, do que quiserem chamar, mas neste contexto, porque Efraim era a tribo maior do reino do norte, ok? Mas a pergunta que vocês me vão fazer é, David, mas Isaías não estava focado no reino do sul e o Amós no reino do norte? Porquê que Isaías agora está a fazer ai dos ébrios e dos bêbados de Efraim, que só fazem asneira? Porque ele pegou no exemplo do norte para mostrar como é que o sul não deve fazer. Ele continua focado no sul. Ele foi lembrar-se, foi dos de Efraim, para admoestar os de Judá, para dizer, não sejam como aqueles bêbados que andam longe de Deus. Não façam o erro dos vossos irmãos a norte. Entendem? Porque esses, em 722 a.C., foram arrasados por causa disso pelos assírios.
E já vamos falar um pouco sobre isso. Porque se obstinaram a converter-se. Ok? Leiam comigo agora capítulo 29, versículo 1. Outro ai. E com isto resumimos o 28. Ok? Isto é um voo. Ai de Ariel. Não estou a falar da pequena sereia. Ai de Ariel. Da cidade de Ariel. Mas o que é isto de Ariel? Ariel. Quem é Ariel? Ariel significa leão. Significa coração de Deus ou altar de Deus. Onde é que está o altar de Deus? Em Jerusalém. Como é que se chama Judá? Leão da tribo de Judá. Então, vemos Judá associado ao leão. Vemos que em Jerusalém temos o altar. E como se não bastasse, Isaías dá-nos uma pista. Em que Davi assentou o seu arraial. Onde é que Davi assentou o seu arraial? Em Jerusalém. Ariel é Jerusalém. É onde Davi assentou o arraial. É a cidade capital do reino de Judá, tribo do leão de Judá, leão. Ok? E é a cidade onde está o altar, onde está o templo. Ariel é Jerusalém. Então sim, ele agora está a voltar outra vez a falar a sul. Porque Jerusalém está a sul. Ai de Ariel, ou ai de Jerusalém, onde Davi acampou, onde Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel, ou Jerusalém, em aperto e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. O que é isto? Então Ariel será como Ariel? Ariel significa altar. É como se estivesse a dizer, este que também é onde está o altar, sofrerá e será como um altar em que é espargido o sangue, um local de sofrimento, um local de sacrifício. Estão a ver? A paralelismo, a própria Ariel, que também significa altar, por causa do templo, sofrerá e terá um comportamento e mostrará ou será parecido como um sacrifício que decorre também do altar, porque ela também será, entre aspas, sacrificada ou sofrerá as consequências do seu pecado. E por isso é que Ariel será como Ariel. Estão a ver? Jerusalém será como um altar, será como um sacrifício vivo, por aquilo que fez. Ok? Judá está a viver uma vida dupla. Como muitos crentes vivem uma vida dupla em 2024. E então este versículo 15 de 29 é para todos nós. Não é só para Ariel. 29:15. Ai dos que querem... Este ai podia ser dito ao ai dos crentes de 2024. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Ou seja, ai daqueles que querem esconder e querem fugir da vontade que Deus quer e fazem as suas obras às escuras e fazem aquilo que querem fazer achando que ninguém vê e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Se vocês estão atentos a estes voos, há uma frase que eu digo muito e vocês têm que agora me dizer. Deus tem sempre o que é ligado. Exatamente. E aqui é mais uma vez isso. Dizem, quem nos vê, quem nos conhece, Deus tem sempre o micro e as câmaras ligados. E ele diz, ai daqueles que julgam que eu não vejo. Ai daqueles que acham que estão a fazer as coisas e eu não percebo. A coisa vai correr mal para eles. E ele não está a falar para babilónicos. Ele não está a falar para assírios. Ele está a falar para gente do povo de Judá. Pessoas que adoravam a Deus. Tal como estes ais, hoje também podem ser aplicados. Não foram escritos para nós, Igreja Corpo de Cristo. Mas deixem-me dizer-vos que há um paralelismo. Porque Deus... Há uma coisa que é dispensações e princípios. Não falo sobre dispensações hoje. Mas os princípios de Deus não mudam porque o caráter de Deus não muda. E porque Deus é um Deus justo, Deus também pune o pecado hoje, no século XXI. E também há ais para os crentes do século XXI. Também há ais. Ainda a respeito de Judá, capítulo 30, versículo 1. Ai, outro ai. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Quando nós achamos que a Bíblia não presta para nos aconselhar e buscamos conselhos a outro género de informações ou pessoas, temos um ai à nossa espera. É só virar a esquina. Ai! E mais tarde ou mais cedo levamos um ai. Ai daqueles que se aconselham, mas não são comigo. Levam um ai. Levam um ai. E que se cobriram com uma cobertura. Querem-se tapar de Deus, achando que Deus não vê. Mas não do meu espírito. Ou seja, querem-se cobrir, mas não cobrir com a minha força, que vem do meu espírito. Com outras coisas. Para acrescentarem pecado ao pecado. Ou seja, não fazem uma certa. Só, com um pecado, tapa o outro pecado, e com outro pecado, tapa o outro pecado, e quando dão por eles que está uma sucedânea de pecados, aquilo nunca mais... É um rolo, é um novelo. Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca. O que é que isto quer dizer?
O que é que o norte fez? O norte, quando soube que a Assíria estava a vir, fez acordos com quem? Com o Egito. E o que existe a dizer assim, ó filhos rebeldes de Judá, vocês também querem fazer o mesmo que o norte e querem correr ao Egito confiados nos cavalos do Egito e nas carruagens do Egito? Ai de vocês fizerem isso, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra de Faraó, a tal manta que não cobre nada. Estão a ver? Estão a perceber a história? Eles estão a cometer o mesmo erro que os do norte. Por isso é que Isaías começa, lembrem-se dos de Efraim, de Israel, do reino do norte, que andavam como ébrios, como bêbados. Eu gosto da passagem, diz assim, isto parece poesia, mas não tem piada nenhuma, mas parece poesia, que estão no vale dos vencidos do vinho. Os de Efraim estão no vale, estou a ler o capítulo 28, versículo 1, parte final. Quem age assim é como se fosse um vencido pelo vinho no vale dos vencidos. Mas eu não posso dedicar mais a isto, tenho que avançar. Então, eles estavam-se outra vez a ponderar, a recorrer ao Egito. Sabem, Judá teve a vantagem de poder aprender com os erros dos outros. E nós hoje ainda mais. Porque quanto mais tempo passa na história da humanidade, mais erros assistimos e mais responsáveis somos porque podemos aprender com mais erros de mais pessoas que já nos antecederam. E eu diria que um erro hoje cometido por nós é mais grave do que o mesmo erro cometido há 20 anos. Porque temos pelo caminho mais gente que já falhou que deve nos servir de lição. E, portanto, isto é muito bom, a graça, vivemos no período da graça, mas quanto mais tempo nós estamos aqui, mais responsáveis somos. Porque temos mais a aprender com quem já meteu os pés na poça. Isto também é uma responsabilidade que cada um de nós tem. Ok? E eu quero-vos dizer, um dia alguém disse isto, eu não vou dizer quem disse porque posso estar enganado, mas eu vou dizer, um dia alguém disse isto. Aqueles, porque a gente acha que a fonte é um e depois não é. Aqueles que se recusam em aprender com a história irão reviver a história. Judá recusou-se a aprender com a história, com os irmãos do norte. Reviveu a história, só que reviveu com outro povo, não foi com os assírios, foi com os babilónicos, como iremos ver. Qual é o antídoto para não confiar no homem? Porque eles estavam a querer confiar no homem. É confiar em Deus. E como é que nós confiamos em Deus? É sabendo esperar nele. E como é que nós esperamos nele? Lembram-se de há umas aulas passadas? Eu falei-vos, estávamos aí no deserto, de uma palavra hebraica chamada gol. E essa palavra hebraica significa esperar. E sabe o que é que significa a palavra hebraica gol? É pedra que rola. Então esperar, de uma forma prática, é eu ir pondo a minha vida a rolar, fazendo o que me compete e continuando a fazer. Esperando que Deus faça aquilo que eu não posso. Mas a pedra tem que ir rolando. Esperar é ficar sentado no sofá à espera que caiam as coisas de Deus. Esperar, biblicamente, é eu não tenho resposta para aquele problema, mas aquilo e aquilo eu tenho que fazer. Pedra a rolar. Vou fazer o que me compete. Deus, aquilo eu não consigo chegar. Eu estou a contar contigo. Hein? Pedra a rolar. Isso é golo. Isso é esperar. O que é que eu já devia ter feito? Eu não consigo chegar. Eu não consigo combater estes tipos. Deus, eu confio em ti. Pá, vou cuidar da minha vidinha. Vamos continuar a fortificar a cidade. Vamos continuar a adorar no templo. Isso é golo. Isso é esperar. Isso é confiar. Ok? Capítulo 30, versículo 15. Diz assim. Isto ajuda. Assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes. Isto é para eles que andavam inquietos e que não confiavam em Deus. E estavam ansiosos. Em vos converterdes, ou seja, em deixarem-se de andar a confiar nos homens, mas confiarem em mim, e em repousar, ou seja, em descansarem o vosso coração em mim, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Não somos nós hoje? Deus diz, confia em mim. E a gente, não, eu tenho que confiar em outra coisa. Vou confiar naquela pessoa, vou confiar no dinheiro, ou vou confiar na proteção, ou vou confiar nos meus amigos, ou vou confiar toda a gente faz, vou confiar nisso também. E Deus diz assim, mas porquê que tu não queres? Eu quero-te dar. Tu não percebes que a força não deriva da nossa reação, mas muitas vezes da nossa quietude? A nossa força está em ficarmos quietos. É preciso muito mais força para ficar quieto do que para fazer alguma coisa. Porque para fazer alguma coisa nós vamos logo. Para ficar quieto temos de nos travar todos volta e meia. Nunca sentiram isso?
Pronto, eu acho que todos já sentiram. Muitas vezes a nossa reação é começar a agir. É preciso ter muito mais força em ficar quieto do que agir. Ok? Deixem-me continuar. Exatamente. Capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito. Estou a terminar os ais. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Lá está. Vocês não vão para o Egito. Que se confiam ou se estribam, quer dizer, confiar em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos. Sabem? Há muitos de crentes que dizem assim: eu vou fazer isto porque a maioria das pessoas também faz. Não é? E porque a maioria faz, é como se isso ficasse já legitimado. Estão a ver o que está aqui a dizer a Bíblia? Eles confiavam nos carros porque eram muitos. Confiavam nos cavalos porque eram muitos. Isto da maioria, dê muito que se lhe diga. O facto da maioria fazer uma coisa não torna essa coisa mais correta. Lembram-se de Juízes? Cada um fazia o que queria. Hoje vemos o mesmo tempo. E nos cavaleiros, porque são poderosíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Ai para eles também. Ai para eles também. Bom, mas como tudo na vida, e como em Isaías é um livro paradigmático, lá agora vamos passar um raio de luz. Lembram-se de Isaías parte 1, em que aquilo dava umas palmadas e a seguir dava um raio de luz. Temos um raio de luz, capítulo 35, ainda continuamos com ais até lá. Eu só destaquei os ais que eu achei mais especiais, porque até aqui temos mais ais. Mas 35 temos aqui um raio de luz. Versículo 1 e 2. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Profecia contra o reino na terra. Ou melhor, profecia relativamente ao reino na terra. Isaías fala-nos que os desertos vão florir, tudo mais vai acontecer, vai ser um espetáculo, vai haver mudanças no campo morfológico, hidrológico, tudo e mais alguma coisa. Sabemos que Almodóvar e Ourique serão como o Havaí, um dia haverá verde com fartura. Claro que eu acredito que Isaías, quando falou nisso, não estava a pensar em Almodóvar nem em Ourique, estava a pensar no Negev, ou no Sinai, ou por ali, ou em Edom. Não estava, e o deserto para ele era isso, não era cá os nossos Alentejos. Se bem que o Alentejo, agora parece, eu fui agora há pouco tempo ao Algarve, e nunca vi aquilo com tanto verde. Aquilo já nem parece o Alentejo. Assim, então, mas onde é que está aquelas árvores no meio daquelas searas todas amarelas? Não há. Choveu tanto e há tanta água do Alqueva que já não há Alentejo. Eu tenho pena. Agora, com aqui temos os alentejos a queixarem-se que já não tem Alentejo. Mas, enfim, nunca estamos satisfeitos. Passa à frente. Mas o reino vai ser mais do que a mudança morfológica. É mudança de outras coisas. Capítulo 35, versículo 5. Os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, etc, etc, etc. Sabe uma coisa? Quando Jesus veio à terra, na sua primeira vinda, o que ele fez, ele também abriu olhos a cegos. Ele também curou. Ele até ressuscitou. Mas o que ele fez, isto agora é uma linguagem cinematográfica, foi um trailer, foi um preview do reino. Ele deixou um cheirinho. Sabe aqueles filmes que... Como é que isto... Vamos ver se este filme é bom. Vamos ver o trailer. Isto não presta. O trailer deve ser bom. Vamos alugar o filme? Bora. O que o Senhor Jesus Cristo fez na primeira vinda foi fazer um trailer de como vai ser o reino. Com curas. Mas isto aqui vai ser uma coisa em grande. Ele deixou um cheirinho. Ele fez um trailer. Ok? Para deixar água na boca sobre o filme de larga escala e de longa metragem que vai haver no reino. Entendem? Este paralelo. Se somos filhos de Deus... é isto. Boa. Mudaram-se a dizer nada. Se somos filhos de Deus, o melhor não é o que temos, é o que iremos ter. Há semelhança deste paralelo. Jesus veio, fez bom, mas o melhor está para vir. E o que nós temos hoje, nem sequer para trailer presta. Biblicamente falando, eu estou a citar Romanos 8:18. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente, o trailer presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nem para trailer presta o que a gente tem hoje. Portanto, se na altura o que Jesus fez dava para trailer, o que nós temos hoje nem para trailer dá. Animemos com a esperança de que o melhor estará por vir. E que não tem comparação com o que vivemos hoje. E isso é um raio de luz
no meio de tanto ai. O facto de Isaías falar sobre isto é um raio de luz no meio de tanto ai. Ok? E deve ser um raio de luz também para os nossos ais de hoje. Próximo, se faz favor. 36 a 39. Onde está a tua confiança? Os capítulos 36 e 39 são quase uma repetição do segundo livro dos Reis, 18 e 20. Está tudo ligado. É abordado o mesmo tema. E leiam comigo 36:1. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, temos aqui Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Temos aqui um rei da Assíria, chamado Senaqueribe. E eu há algum tempo atrás vi um vídeo muito giro, em que quem descobriu Nínive, descobriu, e já se sabia que Nínive era a capital da Assíria, onde estava o Senaqueribe. Sim, Nínive de Jonas, é mesmo essa. E descobriram umas placas na parede. Forem à procura do que eu vos estou a dizer. Posso-vos trazer, se quiserem, a próxima vez uma imagem. Não tenho problemas nenhuns. Isto está fundamentado. As placas que estavam nas paredes de Nínive foram arrancadas e foram levadas para muitos museus. Mas eu não sei se aquelas lá estão, se foram para museus, mas elas foram fotografadas e documentadas. E uma das coisas mais especiais que ele tem é o registro da conquista de Israel. Eles dizem que conquistaram esta cidade, esta cidade, esta cidade, esta cidade, mas nunca Jerusalém, porque de facto nunca a chegaram a conquistar. E destacam a conquista de Laquis, como sendo a principal do reino do Sul, de Judá, de Laquis. E é curioso, se forem analisar historicamente, eles fazem um desenho como se tivessem feito uma... Não é uma península no meio do mar. Laquis estava muito alta. Eles não estavam com grande facilidade. Então puseram entulho, mas para fazer uma rampa. E nas placas lá desenhadas por eles, tem a rampa e eles assim inclinados a chegar lá acima. Não é que os vestígios de Laquis têm uma rampa para lá chegar também. E com o entulho que foi colocado pelos assírios, que também é retratado lá. Isto é apenas um parênteses, gosto de falar sobre história também, para vocês perceberem. Até nisso, isso é fantástico. E eu acho fantástico eles não terem mentido. Eles nunca disseram que conquistaram Jerusalém, porque não conquistaram Jerusalém. Já vamos ver porquê. Vamos ver porquê. Mas o resto, conquistaram tudo. Ok? E foi neste período. Então, vamos continuar e vamos explicar a história. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque desde Laquis, olhem, Laquis, a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército, 185 mil. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Exatamente. Bem, Ezequias foi um rei que restaurou o templo, colocou o povo a obedecer a Deus, e está naquele rol dos reizinhos bons. Mas o Ezequias, mais para o final da sua vida, ele não acabou bem a sua escultura. Os últimos 10% da obra dele de escultura foram muito maus. Ele não acabou bem. Quando Senaqueribe tentou invadir Judá, depois de conquistar tudo, sabe o que Ezequias fez? Tentou comprar a paz com o Senaqueribe, com o ouro e com a prata do templo. Lá está. Confiou, não no Egito agora, mas confiou na prata e no ouro. Achando que a prata e o ouro iria impedir o ataque inimigo. E não Deus. Além de que, tirando a prata e o ouro, estava a cometer uma abominação, uma blasfémia. Eram coisas sagradas, não podiam ser retiradas. E ele fez isso. Ou seja, ele acrescentou pecado a pecado. Resolveu um problema, certo? Não. Mas criou um maior ainda. Seguramente. Ok? O que aconteceu? Não resultou nada. Senaqueribe, depois de ter ficado com o ouro, veio para atacar e para levar tudo. E aqui manda Rabsaque a falar hebraico nos muros, a dizer: olha, o Ezequias não vos engana, eu vou dar cabo de vocês todos. Vocês não têm hipótese. Ninguém vos vai livrar. Rendição total ou morte. Qual foi a reação de Ezequias? 37:1. E aconteceu que, tendo ouvido isto, rendição total ou morte, o rei Ezequias rasgou os seus vestidos, do género: eu não faço nada de jeito. Então eu dei o ouro, dei a prata, dei tudo, e não resultou. Porque é que eu não confiei em Deus? Agora nem tenho Deus, nem tenho a prata, nem tenho o ouro, não tenho nada. E rasgou os seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então agora foi buscar Deus. Estão a ver? Agora é que foi buscar Deus. Por vezes é assim. Deus manda-nos contra a parede para nós nos lembrarmos dele. E enviou ele aqui o mordomo e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos a Isaías. Agora vão buscar Isaías. Sabem? A gente volta e meia fala a certas pessoas, tens que fazer isto e não sei o que. A pessoa vai-te embora, não quer saber. Mas quando a pessoa estiver aflita, vai ter connosco.
Quando a pessoa bater na parede, vai ter connosco. Façamos o que está certo. Digamos o que temos a dizer. Quando a pessoa bater na parede, ela há de ter sempre com a pessoa que recusou antes. Foi o que ele fez aqui. O Ezequias não queria saber dizer isto para nada, mas chegou a um ponto. Mandou, ele não foi só um. Mandou o escrivão, os anciãos, toda a gente, cobertos de sacos. Dá um ar de muita desgraça ao Isaías. Sabe o que Isaías disse? 6 e 7. Assim direis a vosso homem. Nem sequer lá foi. O Isaías nem sequer lá foi. Mandou um recado. Olha, se fosse hoje, mandava-lhe um WhatsApp. Mandou-lhe um recado. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os chefes do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porém um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto à espada na sua terra. Boas notícias, certo? Como se isso não bastasse. Nós lemos no versículo 36, que saiu o anjo do Senhor, e feriu, no arraial dos assírios, 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, isto tudo eram corpos mortos. Como é que é? Um anjo para 185 mil é. Agora, faça um exercício comigo. Este vai ser giro. Quando Jesus estava no jardim e o Pedro saca da espada a querer fazer as neiras e corta uma orelha, o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Se eu pudesse, se eu quisesse, estavam aqui. Como é que foi? Eu não quero enganar. 12 legiões, não foi? Exatamente. Se um dá cabo de 185 mil, 12 legiões dão cabo de quê? Sabe uma coisa? 12 legiões dariam uma nova, dariam uma nova expressão ao significado da assolação. Imagino, se um destrói 185 mil, 12 legiões, não sei que eles destruíam, mas acho que não ficava sequer uma grama de pó na terra. Mas enfim, isto é apenas um parênteses. Como é que podemos confiar na força humana se quando Deus pega num anjo faz o que faz? Porquê é que não vamos confiar em Deus? Já repararam? Não é estúpido, volta e meia, quando temos medo de confiar em Deus. Então, se Deus tem soluções que arrasam problemas desta forma, que solução melhor que nós temos? Pensemos assim, é de confiar em Deus porquê? Porque eu não tenho melhor. Não esqueçam lá, se não conseguem, não é difícil, não temos melhor. Então, pegam na balança, sabem, com Deus, é maioria. Já que tem que ter maioria, tem que ser por números, tem que ser 7 para 8. Não, com Deus, é maioria. Um anjo, 185 mil. A pergunta é, alguma estratégia de Ezequias funcionou? Nenhuma. Deus pega num anjo e resolve tudo. Portanto, eu acho que não vale a pena deixar de confiar em Deus, porque, de facto, se não confiarmos em Deus, nós não temos melhor a quem confiar. E com isto, talvez a gente se consiga convencer que vale a pena confiar em Deus, porque é um exercício racionalmente lógico. Bem, eu perdi-me. Ok, 38. Ezequias fica doente. E, como sabe, ele após pedir muito a Deus. Epá, eu tenho que acelerar hoje. E ele após pedir muito a Deus, Deus dá-lhe mais uns anos de vida. Ok? O que é que ele faz com os anos de vida que Deus lhe dá? Asneira. Ele convida uma comitiva babilónica para vir a observar as riquezas que tem. Na altura, quem estava a bombar eram os persas, os assírios. Os babilónicos eram os babilónicos que estavam a começar a crescer. Os persas ainda não tinham chegado. Os babilónicos eram o new kid in the block. Eram os novos que estavam a começar a aparecer. O que é que ele faz? Ele apresenta o melhor que tem a eles. Não teve humildade para precaver-se, para esconder, para não se orgulhar. Não. Para perceber o que é que ele fez, é como se chegássemos ao pé da Coreia do Norte, do Irão e da Rússia e disserem assim, meninos, vamos todos ver onde é que estão os silos das ogivas nucleares dos Estados Unidos, vamos ver onde é que isto está. O que é que acontecia? Eles sabendo tudo, depois faziam a asneira. O que Ezequias fez foi isso, foi convidar o Irão, a Rússia e a Coreia do Norte para visitar o cantinho dele, quer dizer, que não ia ficar nada sobre nada. E eles, vendo isso, mais tarde, voltaram, mas não foi para visitar novamente, foi para levar aquilo que eles tinham mostrado. Ok? A falta de recato de Ezequias custou muito. No capítulo 39, termina com a perdição da queda de Judá e de Jerusalém. E com uma frase de Ezequias que mostra como é que Ezequias acabou a vida. Quando Deus lhe diz, o versículo 6, que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, que entregarão os teus pais e o teu Deus será levado para a Babilónia.
E 7. E dos teus filhos que procedem de ti, tu geraste, tomarão para que sejam eunucos do palácio. Ou seja, vai haver desgraça, mas vai ser para os teus filhos. Sabe qual foi a resposta de Ezequias? É triste quando alguém termina assim. Boa é a palavra do Senhor que me disseste. Desculpa, boa. De bom isto não tem nada. Sabe porque é que era bom? Porque não era para ele. Quando alguém reage assim, revela um egoísmo muito puro. Ele estava contente. Isto era desgraça. Os seus filhos, os seus netos, toda a cidade, tudo aquilo que era ajudar ia ser destruído. E ele diz, boa é a palavra. Porquê? Porque não era para ele. Diz assim, porque haverá paz e verdade em meus dias. Isto revela como é que estava Ezequias. Então, daqui eu concluo uma coisa. Deus tinha razão em querer levar Ezequias mais cedo. E por vezes pedimos coisas a Deus que não deveríamos pedir. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Se Ezequias tivesse ido embora mais cedo, não tinha feito esta trafolhice toda no final da sua vida. E que prejudicou seriamente a Judá. E quando Deus disser, olha, não estou a dizer que não devemos orar quando estivermos doentes. Atenção. E agora não, vou ser como Ezequias, se eu ficar cá vai-me acontecer alguma coisa, vou ficar pior. Não interpretem isto assim. Mas Ezequias, isto é para perceberem porque é que Deus muitas vezes quer que as coisas aconteçam de certas formas. Ezequias insistiu num caminho e Deus permitiu. Mas não foi o ideal. Ele só fez asneira depois disso. E isso não foi por acaso. Segunda parte. Mas eu vou ser rápido. Vamos para a parte... Ok, segundo tema... Ok, vamos ver 26 capítulos em 10 minutos. Vamos nessa? Vamos lá. Consolação é a parte melhor. Vá. Depois de Deus afligir os confortáveis, Ele agora conforta os afligidos. Os primeiros capítulos nós vimos foi Deus a afligir os confortáveis. Agora Ele vai confortar os que afligiu. A primeira parte do versículo 1 do capítulo 40 já não é ai. Qual é? Consolai. Não é ai, mas tem outras palavras. Portanto, a primeira palavra revela a mudança de paradigma do livro. Já não estamos em ais, não estamos em pesos, estamos em consolo. 40. É um shift, é a mudança do livro. Consolai o meu povo, diz vosso Deus. Ok? Preparai o caminho do Senhor e deitar no armaveiro do nosso Deus. Aquela frase que é utilizada por João Batista, quero-vos dizer que quando Isaías escreveu isto, não pensou em João Batista. Ele pensou no povo de Israel, a dizer assim, vocês, porque isto ia ser lido por eles 150 anos depois. E quando eles estavam na Babilónia, eles iam ler isto e iam perceber, Deus está-me a consolar e está-me a dizer, preparar no deserto um caminho para voltar. Que está a dizer assim, ele está a escrever para a geração seguinte, depois de Israel. A dizer assim, consolai, acalmem-se, vocês não fiquem tristes, a destruição não é para sempre, vocês um dia vão voltar, ok? Vocês já receberam em dobro da mão do Senhor, estou a citar estes versículos, por todos os seus pecados. Então, clamem no deserto, preparem o caminho de volta. Vocês vão voltar no meio do deserto e a viagem a Babilónia até Jerusalém é um deserto de 1000 quilómetros. Então, vamos preparar no caminho no deserto para retorno. Consolem-se com isto, que haverá um caminho a ser preparado de volta para vocês, no deserto para cá. E interpretamos isto só para João Batista, mas eu acho que João Batista apropriou-se disto. Isto foi escrito para Israel, na lógica de poder voltar. Ok? Deus preocupa-se em passar a mensagem de esperança a Judá. Eles achavam que estavam esquecidos por Deus e Deus responde. Capítulo 40, versículos 27 a 31. Diz assim, porque, pois dizes ao Jacó e tu falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Nunca nos aconteceu dizer assim, Deus não quer saber de mim para nada. É o que Israel estava a dizer. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Ou seja, Deus não dorme. Nós dormimos, nós nos cansamos, mas Deus nunca dorme. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Versículo 29. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam. Como é que se espera? Não se podem esquecer. Gol. Ativamente. Fazer a nossa parte. Deixar o que não conseguimos com Deus. Quando fazemos isto, Deus fortalece aquilo que nós não conseguimos fortalecer. Ok? Isaías escreve isto para uma audiência 150 anos depois dele. O povo ainda estava em Jerusalém quando ele escreveu isto. Ainda havia templo.
Ok? Babilónia não tinha vindo ainda. Mas eu acredito que ele escreve para toda a alma, hoje, do século XXI, em 2024, que se sente esquecida e que se sente cansada. E isto pode-se aplicar. Vou agora falar-vos dos 3 servos. Os 3 servos de Isaías. Isaías fala de 4 servos. Vou abordar agora os 3 servos e vou deixar o último para daqui a bocadinho, porque está nos capítulos mais para a frente. Primeiro servo, não vou voltar para trás, que está no capítulo 37, versículo 35, que diz assim: porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O primeiro servo que Isaías fala é de Davi, que é a sombra do servo perfeito. A sombra do servo perfeito. Capítulo 41, versículo 8, nós temos o segundo servo. Mas tu, Israel, servo meu. Que este é o servo que falhou. Israel, servo meu. E temos o terceiro servo, em 42, 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito. Não estamos a falar de uma nação, estamos a falar de uma individualidade, o meu eleito. Com caps lock, letra grande. Está a falar acerca de Jesus Cristo. Em quem se compraz a minha alma. Claro que ele não está a pensar em Jesus Cristo ainda, mas diz respeito a ele. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Será uma pessoa quieta, não é uma pessoa que dá nas vistas. Cana trilhada não quebrará. Ele não veio para julgar. Estão a ver? Isso virá depois. Ele não quebrava uma cana. É uma pessoa mansa. Antecipação de quem era Jesus mais tarde. Não apagará o pavio que fumega. Sei o que isto quer dizer? Ele era simultaneamente manso, mas tinha-se o poder para manter o pavio a funcionar. Isto é curioso. Ser manso com poder. Ele era manso para não pisar e estragar uma cana, mas era suficientemente poderoso para não apagar a chama. Estão a ver este paralelo? Os mansos são fracos. Não, os mansos são fortes. Porque Jesus Cristo foi manso e tinha força. Como exemplo. Estão a perceber? E estava para outra mensagem, mas não tenho tempo. E, portanto, servo perfeito. Portanto, David, a sombra do servo perfeito. Israel, o servo que falhou. Jesus Cristo, o servo perfeito. 3 servos. Passamos à frente. Síria e queda da Babilónia. 44, versículo 28. Estou naquela fase que depois vocês vão me dizer que eu acelerei. Mas pronto, eu corro esse risco. Quem diz, capítulo 44, versículo 28. Quem diz de Ciro é meu pastor. Como é que é? Ciro, um medo-persa, meu pastor. Sabe qual é o original de pastor aqui no hebraico? Eu não sei hebraico, mas vou arriscar. Meshiá, Messias. O quê? A Bíblia está... O Isaías chamou a um indivíduo que está no atual Irão, o Messias de Israel, dito hoje em dia, faz pensar. Sim, é verdade. Alguém que viveu no atual Irão já chegou a ser Messias de Israel. Messias que é o Salvador, o Libertador, usado por Deus para isso. Eu não resisti a dizer este paralelismo devido ao contexto em que a gente está. Eu não vou falar sobre isto do Messias, não tenho tempo para isso. Quero falar outras coisas. Nesta altura, o templo ainda estava intacto. O Ciro não tinha nascido. Faltavam 200 anos para ele nascer. A Babilónia ainda era a potência. Medo-Pérsia não era potência ainda. E, portanto, temos aqui uma antecipação clara. Versículo, deixe-me ver. 45, 1 a 4. Já li. Versículo 1. Assim diz o Senhor ao meu ungido de Ciro, quem tome pela sua mão direita. 45, 1. Para bater as nações diante da sua face. Para abater as nações, sim, ele conquistou 46 nações na história. É verdade. Ele abateu nações. Deus tem razão. Mas, para abater as nações, sim, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. Eu quero parar aqui. Para abrir diante dele as portas. A Bíblia é fantástica. Sabe porquê? Como é que Babilónia foi conquistada? General chamado Ugbaru, lembram-se que eu falei há um tempo atrás? Que conseguiu desviar o curso do Eufrates? Acho que era Eufrates. Para que o caudal do Eufrates baixasse tanto, para que as tropas, os Navy Seals lá da Medo-Pérsia, fossem pelo rio, a pé, e meterem-se debaixo das portas, debaixo d'água, com pé, para abrir as portas. Sim, a Babilónia foi conquistada com as portas abertas. E Deus diz que lhe abriu as portas. Não é fantástico isso? A história veio a mostrar que o homem conquistou a Babilónia com as portas abertas. E ele diz, profetizado, que Deus lhe abriu as portas.
David, estás a espiritualizar. Não estou, não. Ele abriu as portas ou não abriu para a Babilónia? Abriu, está comprovado. O Heródoto, o grego, explicou isso. Posso-vos mostrar também isso escrito. Se no resto também interpreta que abre outras portas, não sei. Mas aquelas portas da Babilónia, ele abriu. Deus abriu. Ok? Ele conquistou, porque era impenetrável. A espessura, a altura, aquela já estava feita para não ser conquistada. Mas Deus arranjou forma de abrir aquelas portas. Ou o seu ungido, chamado Ciro. Então, continuando. Para que saibas... e te darei os tesouros da escuridão e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabem, José, eu já falei sobre isto, mas José conta, um historiador, no tempo do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos naquela altura, conta e escreveu que Ciro teve acesso um dia a esta profecia. Como vos disse, isto foi escrito 200 anos antes. E o povo de Israel levou estes escritos para a Babilónia. E depois Ciro teve acesso a isso. E quando Ciro teve acesso a isso, alguém teve dito assim, um escriba, Ciro, tu sabias que o teu nome está aqui escrito? E o Ciro, mostra-me lá isso. Como é que é? Ciro, para abater as nações, para reconstruir Jerusalém, para abrir as portas, para que ele saiba que eu sou o Senhor. E ele temeu a Deus. Ou seja, foi a própria palavra de Deus que o levou a cumpri-la. Isto, segundo José. Eu não posso dizer que aconteceu biblicamente falando. Mas, segundo José, é interessante e faz pensar. 46 a 48, temos a queda da Babilónia. E com isto fechamos este capítulo. Vamos ver agora o quarto servo de Isaías. Estou a terminar já. Quarto servo de Isaías. Então, no capítulo 52 e 53, vemos o quarto servo. O capítulo 53 é dos capítulos mais importantes de Isaías. Eu diria, os capítulos mais importantes da Bíblia. E vou explicar porquê. O capítulo 53 e 52, estes capítulos, são citados em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Não é música do Novo Testamento, mas é quase. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 Timóteo, Tito, Hebreus, 1 Epístola de Pedro e 1 Epístola de João citam, de alguma forma, Isaías 52 e 53. O que temos aqui tem impacto. Ok? O que é que temos aqui? Temos o quarto servo. Mas não é o servo na perspectiva da cana-trilhada, que julga com poder. É um servo que fala de outras coisas. E eu tenho que ler, e vocês têm que ler também, para perceberem o que é que isto é, para se relembrarem. 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura e olhando nós para Ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Uma referência ao Senhor Jesus Cristo. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reportámos por aflito, ferido Deus e oprimido. Temos aqui, resumidamente, sacrifício substitutivo. E eu vou-vos explicar porquê. Cito. Vou citar algumas expressões que estão aqui. Sobre si, as nossas enfermidades. As nossas dores sobre si. Ferido por nossas transgressões. Moído por nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Para termos paz, Ele foi castigado. Sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isto é sacrifício substitutivo. E isto é o resumo de Isaías 53. O que Jesus veio à cruz fazer, antecipadamente, claro que eles não percebiam isso, a prova disso é que mesmo os discípulos, quando Jesus disse, eu vou ter que morrer e ressurgir, eles não... Mas que é isto? Os olhos estavam fechados. Isto estava escrito, foi profetizado, mas não tinham a visão na altura, que Paulo mais tarde deu com a mensagem da cruz e com o evangelho da cruz, e que os olhos foram completamente abertos, e então eles foram buscar isto tudo. Olha, agora sim, percebemos que isto foi dito. Então foram buscar estas passagens e transportaram-nas para o Novo Testamento, para que fosse aberto os olhos e com uma nova visão da coisa. Mas o que temos aqui é sacrifício substitutivo. E é isso que Jesus Cristo fez na cruz. Foi pagar o preço que deveríamos pagar nós próprios e pagou em nosso lugar. Ok? E por isso é que isto foi tão comunicado no Novo Testamento. Último capítulo. O melhor está por vir, 2. Porquê? Porque o Isaías tem muito disto. Termina com um raio de luz.
ele termina, não podia terminar sem ser assim, não podia terminar com ais e com pesos. Então terminou em grande. O 65 e o 66 são capítulos de raio de luz. Deixem-me chamar assim, novos céus e nova terra. E eu termino apenas com este versículo. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Há aqui 3 coisas que eu gosto. Sabem qual é? Primeira, o que Deus tem para nós no futuro é novo. Certo? O que Deus tem para nós no futuro é alguma coisa em que nós não vamos ter memória do passado. Não vamos recordar das coisas más. E terceiro, vamos ficar para sempre contentes. Então não é bom? Ele tem uma coisa nova para nós, que apaga o chip das coisas más e que nos dá alegria para sempre. Irmãos, o melhor para vir, 2, está para nós também disponível. E, portanto, agarremos este trailer para que possamos ter esperança para viver esta vida melhor. Que o Senhor nos abençoe.